Olá, tudo bem? Professora Jamile Simões, professora aqui da casa, Penal, Processo Penal e ECA. Hoje a gente vai continuar os nossos estudos sobre adoção internacional, matéria elencada no ECA, tá bom? Vamos lá começar? A gente parou na aula passada no artigo 52, parágrafo 7º, então a gente vai começar a partir do 52, parágrafo 8º, tá ok? Vou antecipar rapidinho aqui os slides pra gente chegar no slide correto e darmos continuidade no conteúdo. Vamos lá, rapidex. Oitavo, vamos ler o parágrafo 8º, tá bom? Vamos ver o que fala. Antes de transitada em julgado a decisão que concedeu a adoção internacional, não será permitida a saída do adotando do território nacional. Então, enquanto não transitar em julgado aquela sentença que conferiu a adoção, eu posso levar a criança para fora, para o país que eu resido? Não. Por quê? Porque pode ter recurso, a gente sabe quanto pode ser demorado. E, gente, convenhamos, saiu do país, vai ser um parto para você achar de novo essa criança ou esse adolescente, tá bom? Então, você tem que conferir o quê? A segurança para o menor. Tá ok? Então, posso viajar antes de transitar em julgado, já começar minha vida normal? Não. Transitou em julgado, você pode sair do país, tudo corretamente, tá bom? Parágrafo 9º, vamos ler o que fala o parágrafo 9º. Ó, aqui já está transitado em julgado, olha só. Transitada em julgado a decisão, a autoridade judiciária vai determinará a expedição de um alvará com autorização de viagem, bem como para obtenção de passaporte, constando obrigatoriamente as características da criança ou do adolescente adotado, como idade, cor, sexo, eventuais sinais ou traços peculiares, assim como foto recente e a posição de impressão digital do seu polegar direito, instruindo o documento com cópia autenticada da decisão e certidão de trânsito em julgado. Findou-se o prazo, transitou em julgado a sentença que determinou a adoção. O que vai se proceder? A autoridade judiciária vai o quê? Expedir um alvará, que vai autorizar a viagem dela, bem como a expedição de documentos, que pra gente é fundamental o passaporte. Então vai ter que conter todas essas características. Por quê? Pra pessoa não vir a levar uma outra criança ou uma outra adolescente, por exemplo. Entenderam? Tudo como forma de segurança, tá, gente? Todas as medidas aqui são medidas securatórias para a criança e para o adolescente. Tá legal? Isso que fala o parágrafo 9º pra gente. Parágrafo 10º, vamos ler o que fala. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá, a qualquer momento, solicitar informações sobre a situação das crianças e do adolescente adotado. Então, a qualquer momento, a Autoridade Central Federal Brasileira vai poder solicitar o quê? As informações. E aí, tá tudo bem? O que está acontecendo? Me manda a frequência escolar da criança ou do adolescente. Me manda os relatórios médicos para ver se existe um maus tratos, alguma coisa do gênero. É para isso que serve esse parágrafo 10º, ok? Visando novamente o quê? Proteção integral da criança e do adolescente. Tá bom? Parágrafo 11º, 11, vamos ler. A cobrança de valores por parte dos organismos credenciados que sejam considerados abusivos pela Autoridade Central Federal Brasileira e que não estejam devidamente comprovados é causa de seu descredenciamento. Pessoal, lembra quando a gente viu, quem não viu, vê as aulas passadas, a gente falou sobre esses órgãos esses órgãos credenciados, esses organismos credenciados que fazem a intermediação da adoção. Eles têm finalidade do quê? Fins não lucrativos. Então, o parágrafo 11º vem trazer essa questão à tona. Se vier a ter um lucro ou um lucro que não for comprovado, pode acontecer o quê? Qual que é a consequência disso? O descredenciamento. Não vai poder mais atuar dentro do território nacional brasileiro. Tá bom? Parágrafo 12º, vamos ler. Uma mesma pessoa ou seu cônjuge não podem ser representados por mais de uma entidade credenciada para atuar na cooperação e adoção internacional. Então, galera, vamos pensar assim, ó. Se eu faço conta que eu sou casada com uma pessoa, tá bom? Nós moramos fora, nós queremos adotar. Não pode eu entrar num órgão, num desses organismos credenciados, não pode ele entrar num organismo credenciado diferente, não pode nós dois juntos entrar em vários organismos, não é para isso que serve. Então, a partir do momento que você escolhe um, você não pode vir a voltar atrás e nem ter vários, tá legal? É para manter essa organização, essa centralização das decisões que vieram a vir a ser tomadas. Tá bom? Parágrafo 13º, vamos ler. A habilitação de postulante estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil terá validade máxima de 1 ano, podendo ser renovada. Quando a gente falou que tem que passar por todos aqueles estudos, por toda aquela situação para saber se você é apto ou não a participar da adoção, a efetuar uma adoção, qual que é a validade dessa habilitação que é conferida para você? A validade é de 1 ano. 1 ano. Posso renovar?
Pode vir a renovar. Mas qual que é o prazo máximo dela que ela está valendo essa habilitação para poder se candidatar para uma adoção, por exemplo? É de 1 ano, tá bom? Dá uma grifadinha aí porque é importante esse prazo. 14º parágrafo, vamos lá. É vedado o contato direto de representantes de organismos de adoção nacionais ou estrangeiros com dirigentes de programas de acolhimento institucional familiar, assim como com crianças e adolescentes em condições de serem adotados, sem a devida autorização judicial. Gente, isso daqui são aquelas situações que, por exemplo, eu já expliquei melhor em outras aulas, então vou falar bem sucintamente aqui. Quando uma criança ou adolescente vai ser colocada numa família substituta, não tem um lar, não tem com quem ficar, por exemplo, ao invés de ficar no acolhimento institucional, você pode fazer também um acolhimento familiar. O institucional são aqueles lares dos governos, o familiar são famílias que decidem ficar com a criança ou com o adolescente nesse meio tempo, tá? Então, esses representantes desses organismos não podem ter o contato direto com essas famílias, com os dirigentes desses acolhimentos institucionais, com as crianças mesmo ou adolescente, por quê? Para manter essa divisão de setores. Eles são intermediários, eles não são partes atuantes ali, querendo ou não. Eles não são eles que vão vir a ser interessados em adotar, eles são apenas intermediários. Até para evitar o quê? Um eventual comércio, uma facilitação nessa questão, visando o quê? Proteção integral da criança e do adolescente. Tá? É para isso que serve o parágrafo 14º. Parágrafo 15º, vamos ler. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá limitar ou suspender a concessão de novos credenciamentos sempre que julgar necessário, mediante ato administrativo fundamentado. Aqui é a questão da limitação da articulação, do trabalho desses órgãos credenciados, ok? Desses organismos. Então, a partir de qualquer momento que a Autoridade Central Federal Brasileira achar válido suspender ou limitar a atuação deles, eles podem fazer mediante o quê? Mediante ato administrativo fundamentado, tá ok? É isso que tem que fazer. Esse é o instrumento pelo qual ele pode tomar essa atitude, tá bom? Artigo 52A, mudamos de artigo, ok? Vamos ler o que fala 52A. É vedado, sob pena de responsabilidade e descredenciamento, o repasse de recursos provenientes a organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional a organismos nacionais ou a pessoas físicas. Novamente essa questão, posso repassar dinheiro nessas situações? Não pode repassar dinheiro nessas situações, ok? É vedado, tá bom? É isso que vem trazer pra gente 52A. Vamos ler o parágrafo único. Eventuais repasses somente poderão ser efetuados via Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente e estarão sujeitos às deliberações do respectivo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, para que exista um repasse de dinheiro, um repasse de verba, só vai poder ser feito conforme o parágrafo único do 52A, que é o quê? Efetuado via Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, e ainda esse valor não significa que já está aprovado, vai passar por uma deliberação ainda do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, para ver se é válido ou se não é válido. Tá bom? 52B, vamos lá. É bem legal esse artigo, gente, presta atenção. A adoção por brasileiro residente no exterior em país ratificante da Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha sido processado em conformidade com a legislação vigente no país da residência do atendido e disposto na linha C do artigo 17 da referida Convenção, será automaticamente recepcionada com reingresso no Brasil. Então, quando existir essa situação e os países forem signatários da Convenção de Haia, ok? Quando ele for reingressar no Brasil, a sentença já vai estar recepcionada automaticamente. Por que isso é interessante? Porque não precisa homologar a sentença no STJ, tá bom? Então, brasileiro que está em país em que é signatário da Convenção de Haia e vai reingressar para o Brasil, eu preciso levar a sentença para o STJ homologar? Não, ela é automaticamente recepcionada, tá bom? Vamos para o parágrafo 1º do 52B agora. Caso não tenha sido atendido o disposto na linha C do artigo 17 da Convenção de Haia, deverá a sentença ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, se você não cumpriu o que determina o artigo 17, a linha C da Convenção de Haia, você tem que fazer o quê? Tá recepcionada automaticamente ou tem que passar pelo STJ? O STJ vai precisar homologar essa sentença. Tá bom? Nota aí, porque isso é importante, a pegadinha e a pergunta é interdisciplinar ainda por cima. 52B, parágrafo 2º. Vamos ler o que ele fala. O pretendente brasileiro, residente no exterior em país não ratificante da Convenção de Haia, ok? Uma vez reingressado no Brasil, deverá requerer a homologação da sentença estrangeira pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça.
Então, aquelas pessoas, eventual pretendente brasileiro que mora em país que não seja signatário da Convenção de Haia, não pode adotar? Pode adotar. Só que aí ele vai ter que levar a sentença, por quê? Para ser homologada no STJ. Tá bom? 52C. Vamos ler o que fala o artigo 52C. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, a decisão da autoridade competente do país de origem da criança ou do adolescente será conhecida pela autoridade central estadual, que tiver processado o pedido de habilitação dos pais adotivos, que comunicará o fato à autoridade central federal e determinará as providências necessárias à expedição do certificado de naturalização provisório. Gente, aqui é aquela situação em que os brasileiros querem adotar uma criança ou adolescente de fora e trazer para cá. Aí vai ter que seguir o que fala o artigo 52C. Vai ter que levar essa situação para a autoridade central estadual, ok? E ela vai ter que passar por conhecimento da autoridade central federal brasileira e ainda por cima, depois que isso for levado a conhecimento da autoridade central federal brasileira, esse órgão vai determinar o quê? As providências necessárias e conferir um certificado de naturalização provisório, tá bom? Para criança ou adolescente vir a ser já naturalizado brasileiro desde já. Só que precisa passar por essas etapas de procedimento. Tá legal? 52C, parágrafo 1º. Vamos ler o que fala. A autoridade central estadual, ouvido o Ministério Público, somente deixará de reconhecer os efeitos daquela decisão se restar demonstrado que a adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou não atende os interesses superiores da criança e do adolescente. Então aqui, essa autoridade central estadual, onde a criança vai vir a residir, por exemplo, tem que ter o diálogo com o Ministério Público, tá bom? Porque ele sempre é o titular do interesse da criança e adolescente. E aí, só não vai reconhecer essa possibilidade dessa adoção se vier a descumprir esses efeitos que fala aqui o artigo 52C, parágrafo 1º. Quais são eles? Vai ter que ver se restar comprovado que a adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou se ela não atender os interesses superiores da criança ou do adolescente. Então, se não for vantajoso nessas situações, o Ministério Público vai ser contrário a essa adoção. Tá ok? Parágrafo 2º. Vamos ver o que fala o parágrafo 2º. Na hipótese de não reconhecimento da adoção, prevista no parágrafo 1º desse artigo, o Ministério Público deverá imediatamente requerer o que for de direito para resguardar os interesses da criança e adolescente, comunicando as providências à Autoridade Central Federal Brasileira. Central Estadual, perdão, que fará comunicação à Autoridade Central Federal Brasileira e à Autoridade Central do país de origem. Então é o seguinte, viu que a situação não está boa, vai ser contrário àquela adoção que vai vir a acontecer. Como é que vai se proceder a partir daí? O Ministério Público tem o dever do quê? De garantir os direitos básicos e mínimos da criança e adolescente que ingressou no país. Ok? E, além disso, quais serão as etapas? Vai ter que comunicar a Autoridade Central Federal Estadual, que vai comunicar a Autoridade Central Federal Brasileira, e essa vai entrar também em contato com a Autoridade Central Federal do país onde a criança ou adolescente saiu e veio antes de vir para o Brasil. Tá bom? Último artigo para a gente terminar a adoção internacional. Vamos ver o que fala o 52D? Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida e da adoção não tenha sido deferida no país de origem, porque a legislação a delega ao país de acolhida, ou ainda, na hipótese de, mesmo com decisão, a criança ou adolescente ser oriundo de país que não tenha aderido à Convenção de Haia, que é a convenção referida, o processo de adoção vai seguir as regras da adoção nacional. Aqui são as possibilidades em que, ao invés de não ser aceita no Brasil, não foi aceita no país de origem. Por quê? Ou seja, na hipótese, por exemplo, que o país de origem lá delega para o país onde ela vai vir a atuar, a morar, a residir, fala que esse país é que deve determinar as regras de como vai ser a adoção. Ou ainda, se não for nesse caso, se for um país em que não seja signatário da Convenção de Haia, como é que a gente vai lidar numa situação dessa? Vai seguir o quê? Vai seguir as regras do processo da adoção nacional. É assim que a lei vai determinar como vai se dar esse tipo de adoção nessa situação, em que a criança do país que venha sair estrangeiro, venha entrar para o Brasil, não foi permitido lá esse tipo de adoção, então a gente vai se valer das leis brasileiras. Qual vai ser o procedimento? Da adoção nacional. Tá ok? Gente, terminamos a adoção internacional, acabou, chega de ver a adoção. Então é isso, vamos terminar aqui nossa aula. Desejo excelentes estudos para vocês. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição aqui, tá legal?
Fica o meu beijo, fica o meu abraço e até as próximas aulas aqui no NEAF. Beijo, gente!